Fala galera, belezinha? Tudo tranquilo? Estamos começando mais uma aula do canal 10 Histórias. Seguinte, visita o site 10historia.com para você fazer exercício, pegar tabela, resumo, esquema, linha do tempo, gabarito, o que você precisar. Tranquilo? Qualquer problema deixa um comentário aqui. Não se esquece, curte a aula, se inscreve no canal. Bom, vamos? Estamos continuando então Brasil, período joanino, estamos caminhando para o processo de independência do Brasil. Aula importante, é a terceira aula de período joanino, essa aqui. Clica aqui nesse card, dá uma olhada nas outras aulas, até você entender o que aconteceu antes de 1815. Depois de 1815 você vai ver nessa aula aqui. Por que eu separei por 1815? Porque se você se lembrar, 1815 é aquele ano que tem lá o Congresso de Viena. Lembra? Para reorganizar toda a bagunça que o Napoleão Bonaparte tinha feito na Europa. Então 1815 é um ano de reestruturação da Europa. E Portugal, o país Portugal, Dom João VI, queria participar do Congresso de Viena. Mas, se você participa do Congresso de Viena como perdedor, você tem algumas prerrogativas. Se você participa do Congresso de Viena como vencedor, você tem outras prerrogativas. E você deve estar pensando, Pombas, mas o que isso tem a ver com o período joanino? O que isso tem a ver com a história do Brasil? Bicho, tudo. Porque como Dom João quer participar como vencedor no Congresso de Viena, ele vai fazer uma sacada brilhante. O que ele diz? Ele vai falar o seguinte, olha, Europa, eu transferi a minha sede, eu transferi a sede do meu governo para o Brasil, para uma colônia minha. Napoleão conquistou, portanto, uma parte do meu território, que é Portugal, que é uma parte pequena, vamos pensar, vamos combinar, e eu conquistei um território do Napoleão, a Guiana Francesa. Então, juridicamente, tecnicamente, Napoleão conquistou um pedaço do meu território, eu conquistei um pedaço do território do Napoleão, e estou no Brasil. Daí vão falar, mas o Brasil é uma colônia. Daí fala, não, o Brasil é um reino unido a Portugal e Algarves. Ou seja, nós saímos da condição de colônia e entramos na condição de reino, unido a Portugal, mas um reino. Tudo bem? Em 1815, elevação do Brasil à categoria de reino unido a Portugal e a Algarves, em 1815. Ah, professor, então somos independentes? Claro que não, querido. Veja, reino unido a Portugal. O rei português aqui no Brasil, governando não só o Brasil, mas todo o Império Português a partir do Brasil. Tá bem? Com isso, o Dom João VI, rei de Portugal, vai poder participar, vai poder se colocar de outra forma no Congresso de Viena. Por exemplo, não vão discutir se é ele ou não o rei de Portugal. Então alivia várias encrencas aí no território português, na legitimidade do governo dele, parará. Então a importância do Congresso de Viena para o Brasil é que o Brasil é elevado à categoria de Reino Unido por conta desse congresso. Por quê? Para que o rei de Portugal possa participar livremente desse congresso. Agora observa uma coisa, já estou te falando, observa uma coisa. O processo de independência do Brasil está começando. E ele vai ser conduzido pela família real portuguesa. Primeiro, o próprio Dom João VI dizendo que o Brasil não é mais colônia, é um Reino Unido. E daqui a pouco, o Dom Pedro I. Mas isso vai ser assunto de outra aula, Vai ser assunto de outra aula. Mas já presta atenção aí que nós estamos começando com isso. Tudo bem? Ótimo. Então, outra medida do Dom João. Dom João vai trazer uma missão artística francesa. Por que uma missão artística francesa, Vitor? Os franceses não são inimigos de Portugal? Os franceses foram inimigos de Portugal por muito tempo. Mas agora quem está governando a França é Luís XVIII. E a França sempre foi não, mas no século XVIII, começo do século XIX, junto com Viena, junto com Áustria, a França foi o grande berço da cultura, produção cultural, parará. Então trazer artistas franceses significa trazer gente importante, teoricamente, artistas competentes, teoricamente. Então é aqui que nós vamos trazer o João Baptiste Debré, ou Jean-Baptiste Debré, em francês. O Debré, ele tem uma importância imensa para o Brasil. Vou colocar um monte de imagem aqui, que você conhece fatalmente essas imagens.
mas ele vai lançar um olhar sobre o Brasil. Que olhar é esse? Um olhar de quem justamente vai explorar o Brasil. Então ele vai escrever, né, um livrinho sobre o Brasil, né, a viagem pitoresca ao Brasil, e vai retratar índios, retratar cenas de escravo, retratar animais, a flora, construções, cenas cotidianas, né? Estou colocando um monte aqui aleatoriamente, você vai vendo aí, vai reconhecendo. Importante frisar, o Debré vai pintar tudo aquilo que chama a atenção dele. Né? Então tudo aquilo que é diferente da Europa. Por isso o trabalho dos escravos, por isso, né, índio, por isso, né, as cenas cotidianas que ele não estava acostumado a ver lá na Europa. Importantíssimo, uma documentação visual maravilhosa, o papel do Debré. Mas também, né, para além do Debré, para além dessa viagem de uma missão artística, eu tenho uma missão científica. Né? Um mineralogista já veio para cá, né? Biólogos vieram para cá, botânicos vieram para cá, nós estamos tentando explorar o Brasil de novo. Mas se você pegar a primeira e segunda aula de período joanino e essa aqui, você vai perceber que a coroa portuguesa está gastando uma fortuna de dinheiro. Por quê? Porque eles construíram a biblioteca, o teatro, o jardim botânico, trouxeram artistas, tornaram, né, pessoas nobres, elevaram pessoas à condição de nobre, essas pessoas não pagam imposto. Ele teve que construir casa para um monte de gente, teve que gastar rios de dinheiro, academia militar. Não foi um monte de medida que gasta dinheiro. E ele precisa sustentar a corte. Então ele precisa continuamente aumentar impostos, aumentar impostos, aumentar impostos. Só que o povo lá de Pernambuco, que é um povo fantástico, que vive se revoltando contra as injustiças do governo, o povo lá em Pernambuco vai falar o seguinte: escuta, chega, bicho, não dá mais, não tenho imposto para pagar, não tenho dinheiro para pagar imposto, não quero mais pagar imposto. Então eles vão fazer a insurreição pernambucana de 1817. É uma revolta republicana, inspirada em princípios iluministas, tudo bem? Que é motivada pelo fato dos pernambucanos terem que ficar pagando imposto, mas também pelo fato deles não terem o que comer. Tem um problema de seca lá em Pernambuco muito forte nessa época, lá em 1817. Então qual que é o problema para os pernambucanos? A coroa portuguesa se instala no Rio de Janeiro, vive do bem e do melhor, e quem paga a conta é o Rio Pernambucano. Ele fala: bicho, você está aí no Rio de Janeiro, eu vou ficar pagando imposto para você construir tudo no Rio de Janeiro, e o que não é no Rio de Janeiro é em Salvador? Tá louco. Não pago. Não quero. Tudo bem? Então nós vamos ter essa revolta que fracassa. É uma revolta que na verdade dura uns 3 meses. Mas é muito importante porque é o posicionamento do povo, especialmente pernambucano, e você pegar a história do Brasil, Pernambuco, o bicho, mexe com Pernambuco pra você ver. Tá? Mexe com Pernambuco pra você ver. Um monte de revolta em Pernambuco. Mas é importante para o povo se posicionar, até do princípio iluminista. Né? Esse governo não é legítimo para mim, porque não fui eu quem escolheu, eu não votei por esse governo, eu não participo desse governo, então esse governo não pode ficar ampliando impostos. Tudo bem? Tá claro? Agora, do ponto de vista da política externa, como é que é? O que acontece quando Dom João vem para o Brasil e começa a cuidar de política externa? Do ponto de vista da política externa, nós temos a invasão da Guiana Francesa, né, que eu mencionei agora há pouco, né, lá em 1807. Então Dom João chega, né, da Europa, no começo de 1808, mas efetivamente já em 1807 a gente invade a Guiana Francesa. Depois, em 1817, justamente, a gente devolve a Guiana Francesa para a França, né, acabada a Guerra Napoleônica, a gente devolve para a França. Em 1816, a gente também vai anexar um outro território, dessa vez que era da Espanha, a chamada Província Cisplatina, aquilo que se chama hoje de Uruguai. A gente anexa, né, a Província Cisplatina. Já pensou? Você que gosta de futebol, Cavani, Suárez, Muslera, toda essa galera da nossa seleção, ia ser sensacional, né? Mas a gente invade, ocupa. Qual que é o nosso grande interesse? O nosso grande interesse é justamente a margem do Rio da Prata. Escreve aí, grifa aí. Nós temos o interesse no Rio da Prata. Dá uma olhada nesse mapa. Você quer chegar no interior do Brasil? Você quer chegar lá em Cuiabá? Você quer chegar,
né, nessas províncias do interior, como é que você faz? Vai de carro? Vai de ônibus? Não tem. Então você tinha que ir a pé. Agora se liga aqui no mapa. De Rio de Janeiro até Cuiabá. Imagina quanto tempo que não levaria isso daí a pé. Né? Explorando, derrubando mata, né? Sendo atacado por índio. Não dava. Então tinha que ir lá pelo Rio da Prata. Entra pelo Rio da Prata, ó, tá vendo aqui a bolinha? Vai subindo, Rio Uruguai, Paraná, né? E até chegar lá no que a gente chama de Pantanal hoje, né? Até lá no Cuiabá. Tudo bem? Então vamos anexar o Uruguai. Anexou o Uruguai. Por que a gente perde? Porque em 1828 o Uruguai vai se separar do Brasil de novo. Tá bem? Agora, quem não está gostando nada dessa história de Dom João VI aqui no Brasil é a burguesia portuguesa. Então lá em Portugal vai acontecer em 1820, 21, né, nesse período, 1820, 1821, a Revolução Liberal do Porto. Qual que é o interesse da Revolução Liberal do Porto? O que esses caras querem? Eles querem, veja bem, eles querem que o rei volte. Porque, bem ou mal, desde que Dom João saiu de Portugal em 1807, final de 1807, Portugal está numa crise econômica, governado por um inglês. Então Portugal perdeu, por exemplo, o Brasil, que era a grande colônia, não está mais, não pertence mais a Portugal. Então como é que os portugueses vivem? Depois de 300 anos explorando o Brasil, como é que o cara vive agora, bicho? Não dá. Você está me entendendo? Então o caos é Portugal em crise econômica, governado desde o Brasil. Putz, como é que resolve? Então não quero. A burguesia portuguesa vai se revoltar e vai pedir essencialmente 3 coisas. Primeiro, volta de Dom João VI. Então eu quero que Dom João VI volte para Portugal. Segundo, Constituição. Nós temos uma revolução liberal. Por que liberal? Porque ela quer Constituição, ela quer representatividade. Terceiro ponto que eles pedem: a recolonização do Brasil. E aí você vai me dizer, mas Vitor, como assim? Não é liberal? Se é liberal, eles não querem colonização, não querem mercantilismo. Querido, mas é liberal para quem? É liberal para os portugueses. Para dentro do Brasil, não. Para dentro do Brasil é uma revolução que quer recolonizar o Brasil. E o liberalismo de Constituição é liberalismo político. Liberalismo político que fala de Constituição, representatividade, voto, alternância no poder, parará, parará. Recolonizar o Brasil é uma medida econômica. Então eu posso tranquilamente ser liberal do ponto de vista político, mas altamente interventor do ponto de vista econômico. Tudo bem? Essa revolução funciona? Olha, funciona parcialmente. Porque em 1821, Dom João VI volta para Portugal. Mas ele volta para Portugal sozinho. Ele não leva Dom Pedro I. E o que isso quer dizer? Quer dizer muita coisa. Quer dizer, por exemplo, que a elite portuguesa vai se ver ameaçada lá em Portugal. Dom João chega lá, tal, e todo mundo fala, pô, legal, você voltou, tal, mas cadê o Pedrinho? Cadê o filho? Né? O Pedrinho, putz, o Pedrinho não conseguiu vir e tal. Não, mas o Pedrinho tem que vir, hein? Por que a elite portuguesa queria Dom Pedro I lá? Queria Dom Pedro lá, filho de Dom João VI? Porque eles teriam a tranquilidade de que Dom João VI estava lá, que quando Dom João VI morresse, Dom Pedro I assumiria, e eles teriam uma estabilidade política. Esse era o grande interesse. Esse era o grande interesse. Tudo bem? Mas eles não conseguem. Dom Pedro fica aqui no Brasil e vai governar aqui o Brasil como príncipe regente. Príncipe regente. Mas Dom João VI, de volta a Portugal, encerra aquilo que a gente chama de período joanino. Na próxima aula, a gente vai ver o processo de independência do Brasil a partir do governo regencial de Dom Pedro I. Se liga aí no próximo vídeo. Abraço, até mais.